Médico geriatra, doutor Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa, mais uma vez, mais uma terça, a gente participar aqui do check-up no rádio. E o nosso tema de hoje é fadiga e fraqueza no idoso. Qual é a diferença? Muito bem, Marcos. São praticamente dois sinônimos, né? A fadiga e a fraqueza. A fraqueza assim, tecnicamente é a falta de força, né? A fadiga é aquela falta de coragem, aquela falta de energia. Mas se misturam as duas coisas, as pessoas elas relatam para nós como sinônimos, né? Então, a ideia é mais a gente entender que ambos, fadiga, fraqueza ou falta de coragem, falta de energia, elas não são normais do envelhecimento. As pessoas entendem que idoso é para, tô ficando velho, tô ficando mais fraco, tô assim, tô assado. Não faz parte do envelhecimento normal a gente ter fadiga, fraqueza. A gente tem que entender que envelhecer não significa você perder mais do que a gente deve perder teoricamente com a idade. Você perde algumas coisas, outras você tem que preservar. A ideia do envelhecimento saudável é que a gente consiga se imaginar com 90, com 100 anos, bem, sem perdas, sem estar numa cadeira de roda, que a gente consiga fazer, por exemplo, o que a Rainha Elizabeth ainda vinha fazendo. Então, sentir fraqueza, sentir fadiga, sentir falta de energia é um sintoma que coincide com várias doenças, pode ser causado por várias doenças ao mesmo tempo. Não existe uma doença específica que cause isso, não. A começar do próprio descondicionamento. O idoso ele começa a andar menos, começa por uma dor, por uma alteração do equilíbrio, porque está com alguma doença, ele começa a gastar menos energia, ele começa a ingerir menos alimentação, e aí ele começa a ter sintomas de fadiga. Uma outra causa importante para fadiga, fraqueza nos idosos, são doenças, Marcos, e aí abre-se um parênteses bem grande para depressão. Por incrível que pareça, a depressão é uma doença que causa muita fadiga, causa muita falta de energia. A anedonia clássica ela pode ser. E a depressão nos idosos, como a gente já tratou em outros programas, ela vem mascarada, ela vem com sintomas físicos e a fraqueza é um deles. Ela não vem com a melancolia clássica da depressão. Então, doenças como depressão causam fraqueza, causam falta de energia e ao serem tratadas o indivíduo restabelece a sua saúde. Porque imagine se você continua com aquela fraqueza, continua com aquela falta de coragem, você vai andando menos, você vai enfraquecendo mais ainda, eu sempre digo, vai atrofiando mais ainda, e isso tende a piorar, tende a levar o paciente a uma síndrome clássica que a gente conhece como síndrome de fragilidade, um estágio mais avançado da perda de vitalidade do indivíduo idoso. Outras doenças podemos relatar, por exemplo, doenças na tireoide, o hipotireoidismo. Obrigado, Boa. Bom dia. Ainda vou falar de desidratação, que Boa não deixa eu ter fraqueza porque ela me hidrata aqui. Mas o café, no caso, também ajuda? O café é um psicoestimulante, o café faz bem. Café é aquele ame ou odeio, né? Café tem algumas evidências que ele melhora a estimulação cerebral, que o café ele traz uma saúde cerebral maior, mas quem tem algumas doenças, como por exemplo transtorno de ansiedade, insônia, tremor ou doença gastroesofágica no estômago, o café pode fazer mal. Mas metade da literatura, metade da ciência defende que o café ele é protetor, inclusive cerebral. Podia até um dia fazer aqui um programa aqui sobre os riscos, assim, o bom e o ruim do café para o idoso, né? Porque o idoso gosta muito de tomar café, né? Mas assim, o café é como o ovo, Marcos. Uma época o ovo a gema faz mal, outra época a gema não faz mal, sai um trabalho. Hoje o que se sabe é isso. Para algumas doenças ele faz mal. Quem toma muito café tem mais ansiedade. Se ele tiver ansiedade, ele piora. Quem toma muito café, ele tem níveis de hipertensão, níveis pressóricos maior. Quem toma muito café, e tem transtorno do sono, ele piora tremor, piora tontura. A gente fala muito de tontura aqui. Mas o café, para quem não tem isso, ele pode ser benéfico. Ele é um psicoestimulante, ele melhora a sua memória, ele protege, na verdade,
sua memória ele tem benefícios também. Sim, Voltando à questão do tema aqui, no caso, o que é que vem primeiro? É a fadiga ou é a fraqueza? só terminando o café, Sei. Marco, me permita. O que a gente vê hoje, aí eu vou fazer um alerta ao público mais jovem, né? São pessoas abusando da cafeína. Elas industrializam a cafeína. Esses dias, um amigo meu, médico, fez uma arritmia, foi bater no hospital, um amigo nosso em comum, inclusive, que é quase a vaquinha pro brejo, tomando os famosos pretém com altas doses de cafeína. Gente que toma 3 vezes ao dia 300 miligramas de cafeína, isso aí não é. Isso é um arritmogênico muito. Então você pode ter problemas. Então, não abuse, não tenha problemas com a cafeína industrializada em altas doses. Saiba tomar com moderação também. Mas só para explicar, no caso, quando você fala em cafeína, no caso, não é a cafeína que vem no café. Não, porque a que vem no café, Marcos, são doses muito baixas. São doses normais, eu diria. O dos suplementos é que são doses muito altas, né? Então, cada vez mais as pessoas querendo um a mais, um a mais, um a mais, e aí tentam acabar com a fadiga usando cafeína, Red Bull, outros psicoestimulantes, e isso é prejudicial à saúde. Isso induz arritmia, pode você ter uma morte súbita sem falar em anabolizante, essas coisas, né? Inclusive, a gente vai agora, você me convida a entrar num tema bem interessante, que é justamente essa questão do crescimento de idosos que têm aderido a estimulantes. Né? É perigoso isso? Assim, Marcos, estimulantes, eu entendi sua pergunta como se fosse suplementos, né? O idoso, ele tem uma necessidade de proteína maior do que o adulto jovem, certo? Então, a quantidade de proteína que o indivíduo idoso necessita, ela precisa ser maior. Então, a gente tem que oferecer na dieta um nível maior. E o idoso, ele tem uma perda de massa muscular, chamada sarcopenia, que não é natural do envelhecimento, mas ele tem uma predisposição a perder mais músculo. Então, o idoso que a gente orienta a atividade contra-resistida, por exemplo, a musculação, o pilates, a gente tende a recomendar uma suplementação proteica. Logicamente que tudo orientado pela nutrição, mas via de regra os suplementos alimentares para os idosos, eles visam repor ou manter um nível de proteínas no organismo que sejam suficientes para que ele possa não perder massa muscular. Então, isso geralmente a gente encontra em suplementos industrializados, à base de whey protein, por exemplo. É uma proteína muito utilizada não só pelos atletas, mas também pelos idosos para preservar a massa muscular. O psicoestimulante, não. Essas cafeínas, esses pré-treinos, não. Idoso não, a gente não recomenda via de regra. No máximo, a gente utiliza um suplemento à base de whey, né, que tem bastante leucina ou HMB, são suplementos específicos para a gente frear a perda de massa muscular ou para a gente repor, a gente hipertrofiar aquele músculo, ganhar força, ganhar massa naquele idoso que possa estar precisando de massa. A gente sabe que força, aliás, músculo e força na terceira idade são vida. O idoso que tem músculo, o idoso que tem força, ele tem mais vida, ele cai menos, ele infarta menos, ele vive mais, ele tem menos estresse. Então, o foco na terceira idade é força e massa muscular. Voltando à sua pergunta, que eu não esqueci não, o que vem primeiro é se a astenia ou a fraqueza. Como eu falei, tecnicamente são conceitos diferentes, sabe, Marcos? A astenia é a falta de coragem. A fadiga, na verdade, ela se confunde com a astenia, que é a falta de coragem. Já a fraqueza, ela é uma perda de força. Você mede a força do indivíduo. Na pré-consulta lá, na geriatria, a gente tem um dinamômetro que mede a força da mão. Então ela dá uma ideia de força. E tem outras formas da gente medir a força nas pernas, a gente tem graus de força. Quando o paciente perde força, ele tem fraqueza. Quando ele perde energia, ele tem fadiga. Geralmente o que vem antes é a fadiga. Entenda, eu até coloquei de maneira talvez inadequada a palavra fraqueza, porque fraqueza remete a doenças neurológicas. Aqui é mais senso comum. O idoso, ele traz a queixa de fraqueza, embora ele tecnicamente não tenha uma fraqueza por falta de força muscular. Ele tem a fadiga, ele tem a falta de energia, ele tem a falta de coragem.
E como eu falei, doenças podem justificar, o sedentarismo, a falta de mobilidade pode justificar doenças, como eu falei, depressão, doenças na tireoide, alterações no nível de vitaminas, está se cada vez mais diagnosticando deficiência de vitamina B12 nas pessoas, e isso causa fraqueza, causa fadiga. A anemia é uma queixa, uma causa importante de fadiga. Medicamentos podem causar fadiga, fraqueza. Então, no paciente idoso, a gente tem que sair atrás dessas causas, porque ele chega simplesmente, doutor, estou me sentindo fraco, cansado, e ele relaciona muitas vezes a comida. Mas você está comendo bem? Pior que eu estou comendo bem, mas estou cansado. Ele acha que só o que dá fraqueza é se alimentar pouco, e na maioria das vezes não é. Dá também, mas na maioria das vezes não é. Às vezes é uma recuperação de uma virose, ele se internou e está saindo do hospital e está com a sensação de fadiga, de fraqueza. E por outras vezes, essa falta de energia, ela é causada por doenças que a gente vai conversando, vai detalhando, vai examinando e percebe que o paciente tem aquela doença. Antes de ir aqui para o nosso WhatsApp, tem a pergunta aqui da nossa querida Joelma de Souza, ela que está na idade do condor. Não é isso, Joelma? Bom dia. O que é isso, a idade do condor? Tudo aparece dor. Rapaz, isso é uma queixa, isso é uma expressão Diga, preconceituosa. Olhe. De etarismo. Olha aí como as coisas estão aqui. Não, mas isso tem se trabalhado. Vamos decifrar então. De que o idoso, a gente tem que, a década do envelhecimento saudável, ela prega exatamente que a gente tem que se imaginar com 90 anos independente. Essa história de que a gente vai chegar aos 90, aos 80 dependente, isso é uma cultura nossa. Isso aqui não é preconceito, né? Porque a gente foi acostumado... Já reclama de dor. Foi até uma brincadeira, então. Mas não é normal. Ter dor não é normal, a gente já disse várias vezes. Você pode ter com dor com 30, com 40, por exemplo, eu tô todo dolorido aqui, mas porque eu fiz um treino mais intenso ontem, entendeu? Mas o idoso, ele tem uma maior predisposição à dor, por isso que as pessoas confundem a idade com dor. Mas nesse caso não é preconceito, é realidade. Viu? Vamos lá, Condor, bom dia. Sim. Eu não sei quem é que reclama de dor aqui, né? Doutor Belício, quando o senhor fala essa questão, quando o idoso ele reclama de falta de coragem, já é um sinal de alerta? É porque está acontecendo algo? Boa pergunta, Joelma. É um sinal de muito alerta. Idoso que está fraco, sem coragem, você tem que acender todos os alertas. Da mesma forma que a gente acende o alerta quando um paciente hipertenso tem uma dor no peito, fica com medo de ser um infarto. Idoso que perde funcionalidade, ou seja, ele está andando mais devagar, ele está mais sem coragem, ele está mais fraco, ele está querendo comer menos. Esse é um sinal de vitalidade importante. Esse idoso, mais cedo ou mais tarde, ele vai sofrer uma queda, vai fraturar. Esse idoso, mais cedo ou mais tarde, ele vai demenciar. Mais cedo ou mais tarde, que eu digo assim, em pouco tempo, sim, ele vai ter uma infecção, porque a imunidade dele vai estar mais baixa, ele não vai conseguir se recuperar. Então, para quem tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, observe se ele está andando mais devagar, se ele está mais fraco, se ele está se queixando muito de exaustão, de fadiga. Isso a gente considera uma síndrome clássica na geriatria, que é síndrome de fragilidade. E essa síndrome, ela tem intervenções diversas para a gente tirar o paciente dessa síndrome. Você vai envelhecendo numa medida linear. No momento que você entra numa síndrome dessa, você acelera o envelhecimento. Você vai, teoricamente, chegar ao final da sua vida, tanto mais sofrido, como mais rápido. Então, é um sinal de alerta importantíssimo. A fadiga, a fraqueza, a desenergização saiu, a lentificação da marcha, pouca coragem, comer mente, se qualquer coisinha ele está exausto, ele não quer fazer porque queixa-se bastante de fadiga. Nosso ouvinte Lucimar pergunta o seguinte: minha mãe tem 92 anos, é lúcida e saudável, mas sempre aparecem umas manchas avermelhadas na pele e desaparece, como se tivesse sofrido pancada. É normal na pele sensível do idoso? Não incomoda e de repente desaparece. O que é isso? Olha, eu tenho uma máxima de que quando realmente essa senhora tem muita saúde, provavelmente, lúcida, saudável e está se preocupando com lesões de pele. 92 anos. 92 anos. Conheço demais a mãe da Lucimar. A gente vai, às vezes pega um paciente desse muito cheio de doença, quando
trata 1, 2 anos, o paciente chega com a queixa de pele. É a minha maior felicidade. Só, olha, se nada está mais incomodando, agora é uma mancha na pele. Não que manchas na pele não sejam, por vezes, graves, né? A gente tem um melanoma, que é um câncer agressivo, que pode ser. Mas existe no paciente idoso uma entidade chamada púrpura senil. É uma mancha roxa que podem aparecer em diversos lugares. Isso em virtude do envelhecimento do sistema circulatório da pele. Então pode ser isso, é uma mancha benigna que pode não trazer repercussões, pode não ser uma doença importante. Outras vezes são equimoses secundárias, ou seja, são manchas roxas secundárias ao uso de alguns medicamentos, como por exemplo, medicamentos que afinam o sangue, classicamente, assim, popularmente conhecidos, AS, clopidogrel, anticoagulantes, medicamentos que são utilizados para o coração, eles podem desencadear o aparecimento dessas manchas. Eu sempre digo aos meus pacientes, ainda bem que está aparecendo, porque é sinal que você está tomando o remédio e ele está fazendo efeito. Lógico que não seja em grandes proporções, mas são, nos dois casos, manchas a depender do tamanho, a depender da localização, da frequência com que acontece, são manchas aparentemente benignas. Você pode usar uma compressazinha de gelo, alguma pomadazinha que possa desaparecer, e se não incomodar, fique tranquilo, mas nunca deixar de mostrar um médico de pele ou um médico generalista. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, a Lucimar, ela apenas complementa que a mãe dela só toma malena de 20 miligramas, não toma outro medicamento. Pronto, o malena ele não está implicado nesse tipo de aparecimento. Então ela pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, mas se quiser tirar uma foto, mandar, a gente vê no WhatsApp, dá mais uma garantia, porque mancha sem ver, a gente fica... Mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Doutor Belísio, no caso de uma pessoa jovem que está fazendo academia para ganhar massa muscular, qual profissional deve prescrever o uso de whey protein que o doutor mencionou agora? Nutricionista ou nutrólogo. Ou posso iniciar por conta própria? Olha, assim, assim, é uma coisa que não tem tantas contraindicações, a não ser que a pessoa exagere, sobrecarregue seu rim com esse whey. Tem muita gente que utiliza mesmo sem orientação nutricional, mas o ideal é ter a orientação nutricional, porque eles avaliam o risco de você colocar o seu rim em um risco de agressão, porque são proteínas, elas são tóxicas para o rim, elas sobrecarregam, sabe? Quando a gente toma suplementos à base de muita proteína, ele pode sobrecarregar o rim. Então eu recomendo sempre ter uma orientação da nutrição, ou do nutrólogo, ou do médico especializado em medicina esportiva, ou do endocrinologista, ou mesmo do seu médico de confiança, do generalista, do posto de saúde, que hoje a gente minimamente, todo mundo sai da faculdade com esse conhecimento. Mas idoso mesmo, ele tendo a função renal um pouquinho mais limitada, a gente ultimamente a tendência é a gente cada vez mais prescrever esses suplementos e orientar a atividade de força, resistência, atividade contra-resistida, a musculação. Dentro dessa afirmação do senhor, então tem que tomar cuidado, né? E é preciso essa orientação médica, porque muitas vezes as pessoas tomam chás de forma aleatórias, às vezes suplementos de forma aleatórias, esquecendo que às vezes pode beneficiar algo e pode prejudicar, por exemplo, como o senhor acaba de dizer, os rins. E a gente não pensa nisso nos rins, no fígado. O pessoal que gosta de coisa da natureza, né? Não, vou tomar um chá, um suco, doutor, não gosto de remédio. Mas o que é que acontece no paciente idoso? O paciente idoso, ele já tem uma metabolização, ou seja, ele metaboliza os medicamentos, a absorção, a excreção, a gente absorve, metaboliza o medicamento e a gente excreta pela urina, pelas fezes, além de distribuir no organismo. Então, todo esse sistema no paciente idoso, ele é um pouco alterado. O idoso, ele é mais vulnerável a reações adversas a medicamentos. Ele é mais vulnerável você iniciar um medicamento e não dá certo, por causa que ele tem um sistema farmacológico, farmacodinâmico, farmacocinético envelhecido. Quando o paciente é idoso, isso é estatística, a incidência do uso de muitos medicamentos é maior. Então, mais da metade da população, por exemplo, americana, toma mais de 3 medicamentos. Né? Então, isso é natural porque eles têm uma incidência maior de doenças crônico-degenerativas. Então, um paciente que tem
risco de reação adversa a qualquer remédio. Ele usa muito medicamento. Teoricamente, tem doenças degenerativas, a gente está sempre preocupado com a polifarmácia. E ainda ele faz automedicação, por mais que seja um chá, por mais que seja um medicamento que o vizinho passou, polivitamínicos, a gente vê no dia a dia aí as pessoas tomando vários polivitamínicos que foram vendidos com a promessa disso ou daquilo, esquece que ele está tomando outros medicamentos. E isso como o Joelma falou, há uma interação entre eles, no organismo mais vulnerável à reação, num paciente que já toma outros medicamentos, então eles podem atrapalhar o efeito do medicamento que você está tomando para o coração, eles podem aumentar o efeito de você ter uma reação pelo efeito maior, muitas vezes até anular. Vou dar um exemplo, aquele chá verde, né, que as pessoas costumam usar muito, ele pode dar doença no fígado. Tem gente que faz transplante de fígado de tanto tomar chá verde. São vários os exemplos. Tem alguns medicamentos que são tidos como naturais, que eles causam sangramento, eles facilitam. Você é um paciente que a gente falou agora das manchas roxas. Tem muito paciente tomando AS porque teve infarto, teve AVC, ele se soma um medicamento que facilita sangramento, ele sangra o estômago, sangra o cérebro. Então muito cuidado com a vitamina C. Como é o nome da vitamina C? Ácido ascórbico, é um ácido. Então quem tem doença no estômago vai tomar um ácido para... o ácido, a acidez do estômago, ela altera a absorção do medicamento. Então, muito cuidado, principalmente o idoso, no uso de automedicamento. Qualquer medicamento pode levar a reação, que ele é mais vulnerável, e pode interagir com os que você já toma. Mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Tenho 43 anos e volta e meia aparecem manchas que os mais velhos chamam de maniconia. O que é que o senhor me diz sobre isso? Na verdade, o idoso ele tem algumas alterações na pele que são próprias da idade. É uma pele mais ressecada, é uma pele que tem lesões que são sequelares à exposição solar ao longo da vida, principalmente aqui no nosso Nordeste. Nossos idosos, boa parte deles vieram da zona rural e naquela época não tinha tanto incentivo ao uso de protetor, uso de proteção com camisa, de raio ultravioleta, e eles têm muitas lesões residuais, né? Isso também não pode ser menosprezado quanto à questão do câncer de pele. É uma região que tem uma incidência muito alta de câncer de pele, porque a gente está no sertão, né, muito exposto ao sol, e nossos idosos vieram de uma época que não se tinha tanto essa ideia da proteção com protetor solar. Então, são lesões próprias da idade e que não são malignas, são lesões benignas, mas que a gente deve estar sempre atento. A ideia, assim, resumindo, para quem tem um idoso em casa, é hidratar. A pele do idoso ela é mais ressecada, ela tem menos água, ela tem uma tendência a fazer, a coçar, a ficar ressecada, é hidratação. Qualquer hidratante, aquele hidratante que o paciente tem, que às vezes até se vence, ele não usa, toda vida que tomar banho é bom hidratar. Principalmente os homens que não têm esse hábito, as mulheres elas já têm esse hábito, os homens não têm a ideia de hidratar a pele, e a pele é o maior órgão do corpo humano, é a pele, e é ela que deve ser cuidada também. Para fechar aqui a nossa participação, tem duas perguntas aqui de pessoas relativamente jovens, mas que tem muito a ver com o tema de hoje. Por exemplo, tenho 44 anos, tenho muita falta de coragem, tenho tireoide, pode ser a causa? É uma causa clássica de falta de coragem, o hipotireoidismo, ou seja, aquela pessoa que tem a glândula tireoide funcionando, produzindo hormônio da tireoide numa quantidade menor do que o seu organismo precisa. Classicamente, ela tem fraqueza, fadiga, ela tem sonolência, ela tem muito apetite, ela tem intestino preso, ela tem queda de cabelo, ela tem as unhas podem ficar fracas, mas a fadiga pode ser doença na tireoide. No indivíduo mais jovem, na verdade, em todos os indivíduos. Uma causa que eu esqueci de falar é os transtornos do sono, né? Principalmente a apneia do sono. Verdadeira epidemia silenciosa, né? A apneia do sono. A pessoa que ronca, aquela pessoa que tem despertares à noite sem nem perceber, ela no outro dia, ela pensa que dormiu e não dormiu. E no outro dia ela fica fadigada, fica cansada. Então, transtornos no sono,
causam muita fadiga, em especial a apneia do sono. Muita fadiga, muita fraqueza, muita falta de coragem no dia seguinte. Juliana de Ouro Branco tem 39 anos e pergunta o seguinte: a dor nas pernas intensa faz parte da fibromialgia? Não. Não é que toda dor nas pernas seja fibromialgia. Fibromialgia, Marcos, é uma doença que ela não dá dor só nas pernas. Ela dá dor no corpo todo. Eu sempre digo, até na ponta do cabelo o paciente tem dor. E o que é que acontece? Ele tem um limiar de dor mais baixo. O que é isso, doutor Belli? Quando a gente vai ter dor, o cérebro da gente recebe estímulos dolorosos e esses estímulos ocasionam a dor. Esses estímulos precisam chegar a um certo nível, tem que ter uma quantidade de estímulo para acionar o gatilho da dor. O paciente que tem fibromialgia, Marcos, ele tem um gatilho de dor mais baixo, ou seja, os mínimos estímulos para a dor, ele sente dor. Então a fibromialgia, grosseiramente é isso, ele tem mais facilidade de ter dor, ele é mais sensível a ter dor. Por isso que ele tem dor em áreas que ninguém tem dor. Ele tem dor no couro cabeludo, ele tem dor na perna, ele tem dor nas costas, na pele. Então o paciente que tem fibromialgia, ele tem dor por tudo que por várias partes do corpo. Mas a fibromialgia, ela só pode ser diagnosticada quando a gente afasta outras causas. E como é uma dor localizada nas pernas, a gente tem que procurar as causas mais comuns de dor nas pernas, né? Tem que procurar doenças osteoarticulares, doenças circulatórias, a gente tem que procurar doenças neuropáticas, para a partir daí a gente ter uma suspeita de fibromialgia. O paciente que tem fibromialgia também tem um sono não reparador, é clássico. Ele dorme várias horas e ele não acorda restaurado, ele não acorda com as baterias recarregadas. Então é mais um fator, mais um sintoma que o paciente com fibromialgia que ele tem. E ele ainda tem associado a isso muitos transtornos do humor. Ele tem depressão, ele tem ansiedade. Então é esse perfil de paciente que vai ter essa doença que é exatamente a menor. Ele tem uma maior sensibilidade à dor, ou seja, a qualquer gatilho de dor, ele tem dor. E as dores, quando são acionadas por estímulos maiores, se tornam mais intensas. Então ele tem mais facilidade de sofrer com o estímulo doloroso. Mas é importante dizer, é aquele paciente que não tem doença física que justifica aquela dor. O paciente que tem uma dor na perna, com o joelho cheio de artrose, por exemplo, a gente não vai pensar que ele tem fibromialgia. Ele tem uma artrose no joelho que está causando dor. Receber uma pancada da pancada. Ele tem uma lesão na coluna, uma hérnia de disco, é da hérnia de disco. Ele tem uma lesão no ombro, do ombro. Então a gente tem que afastar outras causas para poder confirmar. Isso não significa também que ele pode ter as duas coisas, não. Ele pode ser um paciente de fibromialgia que tem uma artrose também. Então existe muitas síndromes dolorosas nos pacientes idosos que aparentemente são síndromes dolorosas, como Jama disse, da idade, mas são doenças e que precisam ser tratadas. E a dor é sempre uma urgência. A gente tem que tratar. A gente muitas vezes subvaloriza, acha que é do condor, é da idade. A gente tem que perguntar se o paciente tem. Ele tem muita dor, mas ele não quer valorizar. Ele veio, não, doutor, eu vim aqui para cuidar dessa mancha. Você está perguntando se eu tenho dor? Dor é urgência, tem que ser tratada. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos, Joelma, Geraldinho, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h59.